Vamos iniciar logo. Tá entrando. Consegue gravar desde aí, amor? Põe logo pra gravar. Então vamos lá? Pra a câmera, pra aquela dali. Sim, que a gente já perguntou tudo que a gente ia perguntar. Eu falo boa noite, tu começa. Para o ímpar. Agora... Boa noite! Vamos iniciar agora mais um Aqui Pode. Eu sou Raíssa Quaresma. Rafaela Neves. E a gente vai iniciar hoje a nossa conversa com... Doutora Gabriela. Olá. Médica, ginecologista e mastologista. Exatamente. E dessas especializações, quais mais tu fez? Chegou a fazer mais alguma? Agora a questão dessa parte da estética íntima. Tá na moda, né? Estética, então vamos isso, lá, né? exatamente. Estética. Quando me formei também, que eu terminei a residência de ginecologia, eu cheguei a fazer a parte de ultrassom, né? Fiz a parte de colposcopia. Na realidade, Os técnicos, né? Isso, Pra agregar. isso, exatamente. Mas assim, depois que eu vim realmente para Abaetetuba, aí eu fiquei mais mesmo na parte da ginecologia, fiz muito obstetrícia. Aí agora uma parte, já tem 5 anos que eu parei. Não, eu fazia muito parto, muito assim. Fazia sim, tenho meus bebês de 18 anos que eu tenho aqui, né? E que eu fiz o parto, nossa. Aí depois tem 5 anos que realmente eu dei uma parada. Porque a Mas foi obstetrícia... fácil escolher a tua área? Já foi uma coisa que veio contigo assim? Ou... Na realidade eu sempre quis obstetrícia, sempre fazia. Eu era a rata de maternidade. Quando eu fazia faculdade, eu ia muito para plantão de obstetrícia, eu amava obstetrícia. Então foi uma coisa assim, eu nunca me imaginei fazendo alguma outra coisa. Meu pai era cardiologista e ele tentava me ensinar, não vem cá, vamos fazer elétrica, Ele vamos fazer queria isso. que tu viesse Para seguir. Não, pai, não rola. E aí eu cheguei em São Paulo, assim, tive uma oportunidade assim, muito grande assim, da dermatologia, tive um contato com uma médica que é referência no Brasil, muito conhecida na área da dermatologia, é a mulher que assim, mais faz botox no Brasil, tudo é referência, tem produtos no nome dela e tudo. Então eu tive a oportunidade de fazer dermato, né, lá na Escola Paulista de Medicina. Mas assim, eu achei engraçado que na época me falaram, olha, obstetrícia envelhece, não faz obstetrícia. Eu dizia, mas eu amo ginecologia. Sabe aquela coisa de paixão? Por quê? Por conta do estresse? Porque assim, você tem plantão. Tu não tem horário, não. Né? Parto é parto, porque eu exatamente, né? O moleque que quiser vir. Exatamente. Se você faz uma clínica, você vai só marcar horário de atendimento, imagina, tranquilo, né? Pra mulher. Mas sabe aquela coisa de paixão? Eu não me imaginava fazendo outra coisa. Nada. Sempre eu quis fazer assim, ginecologia e obstetrícia, trabalhar realmente com mulheres, né? Aí depois que eu terminei ginecologia e obstetrícia, aí eu fiquei ainda, meu pai depois, não, faz ultrassom, olha, tu vem pra cá pra Abaetetuba, não tem nenhuma mulher fazendo ultrassom, isso imagina, mais de 18 anos atrás, né? E aí, vem, vai ser legal. Aí eu já cheguei a fazer, né, os cursos de ultrassom, sabe aquela paixão pela fazer parto, por operar, tudo. Aí eu fiz mastologia, aí eu fui para a BP em São Paulo, complementei com mastologia. Aí essa parte realmente de cirurgia, tudo, aí foi outra paixão, mas sempre ligada à mulher, né? Essa coisa de... Essa parte feminina, exatamente, da mulher. Exatamente. Eu sou técnica em enfermagem, me apaixonei pela área da cirurgia e curativo. Sim. Eu sou canseira, eu gosto da galera espremida, assim. Eu acho agora, Gabriela, deixa eu perguntar uma coisa. Essa parte, esse cuidado com a mulher, né, no caso. Com quantos anos tu acha que, em média, assim, a criança deixa e precisa frequentar o ginecologista? Essa transição pediatra-ginecologista causa muita dúvida, né? Muitas. As mães ficam assim, o que eu escuto muito no consultório é isso. E agora? Eu já posso te trazer porque o pediatra já diz que não é com ele, né? Fica aquela história um empurrando para o outro. Então, o que eu sempre digo? Todo ginecologista, teoricamente, ele está preparado, se é uma queixa ginecológica, atender qualquer idade, né? A gente sempre tenta isso. Eu, pelo menos no meu consultório, eu tento atender qualquer idade, menina, desde que seja uma queixa ginecológica. Ponto. Agora, quando eu oriento trazer, a questão da curiosidade da criança.
Se essa menina está entrando no período de puberdade, começa a perguntar para a mãe e a mãe fica com dificuldade de responder, está na hora de levar no ginecologista. Sim. Ou nós, como mães, a gente tem que estar observando. O primeiro sinal de uma puberdade é o aparecimento do botão mamário. Então, você começa a ver que aquela menina está em casa, já mostrando o botãozinho, o mamilos já começando a ficar mais evidentes. Você mesmo já diz, não, minha filha, olha, vai vestir uma blusinha, né? Não Isso, fica só shortinho. Então, você já falou isso, é porque você já está vendo que está tendo estímulo de estrogênio nessa menina, ela está entrando numa puberdade. Aí eu acho que já é uma fase muito boa para levar. Você observou pelos, né? Região púbica. Pelos axilares demora um pouquinho mais, mas pelos na região púbica, a questão do mamilo, né, do botão mamário, é bom você já levar para saber se tudo está dando certo, se o crescimento está de acordo com esse período. Porque a criança para de crescer depois que ela... O que acontece é o seguinte, quando ocorre a menstruação, né, que a menina começa a menstruar, o próprio estrogênio, ele começa a fechar os ossinhos, por isso que há um crescimento menor. Porém, a criança menstruou, a gente acredita que nesses 2 primeiros anos da primeira menstruação ainda há um crescimento que pode levar de 5 a 7 centímetros, mas o estirão, normalmente ele é antes da primeira menstruação. Você pode perceber a menina dá aquela crescida depois que vem a menstruação, entendeu? E depois ela cresce menos, aí ela cresce, como eu falei, uma média de 5 a 7 centímetros. O problema que eu sempre falo com as minhas pacientes nessa questão da puberdade precoce não é em si o crescimento, porque o crescimento também tem muito a ver com o tamanho do pai, da mãe, alimentação, né, N fatores, mas é questão de maturidade. Imagina, uma menina que menstrua aos 9 anos, ela menstruou por quê? Porque ela está sendo bombardeada de hormônio feminino, estrogênio. E essa menina, recebendo hormônio estrogênio, ela vai entrar numa puberdade cedo e ela vai o quê? Namorar mais cedo. Um risco maior de uma gestação mais cedo, não é verdade? Por quê? O que eu digo, o hormônio feminino, ele estimula o namoro, ele estimula o desejo, então é preciso de ter cuidado. Então, a minha preocupação com essas crianças é justamente isso, não deixar com que elas passe fase, né? Eu digo, não é tanto a estatura em si, claro que é importante em parte, mas essa questão de não acelerar as coisas. Uma criança que menstrua cedo vai namorar mais cedo, tem um risco maior de gestação mais cedo, né? Entendi. Olha só, gente, qual é a câmera que nós estamos? Isso aqui do meio, essa de lá, tá funcionando já. Gente, uma pausa aí rapidinha. A gente espera que vocês comentem aqui com a gente se está dando problema de áudio, de vídeo, alguma coisa. Pode mandar mensagem, eu estou acompanhando aqui com vocês. E quero agradecer, palmas. Quero agradecer aos nossos patrocinadores dessa noite, né? O meu Burger, que já falou aí que vai estar sempre disponível pra gente. Trouxe aqui, ó, o nosso... Pode usar essa aqui? Não, não existe isso. Não é. Tá pegando? Tá pegando antes. Meu Burger, vamos aqui enaltecer esse hambúrguer que nós já comemos. X salada, lançamento, semana que vem já vai estar no cardápio dele. A gente mandou fazer em aperitivos, mas ele é tamanho comum e é delicioso, mais saudável também, né? Uma delícia. Quer dizer, Nosso editor, você pode estar pegando lá na caixa atrás de você, tá bom? Depois senão ele vai brigar comigo. Só um. Depois aí o garrafa. Então, meu burger, muito obrigada por estar com a gente hoje. A nossa amiga Najara tá aqui falando nossas canecas personalizadas. Doutora, essa aqui a caneca é sua, tá? Obrigada. Ela fez aqui, olha só, daqui pode. Aí pode levar, daqui pode, pra te lembrar dessa noite. Obrigada. Tá bom? Gente, quer agradecer, deixa eu falar, agradecer também ao pessoal da Doce Amarela. Trouxe brinde. Doce Amarela trouxe brinde. Pra quem é? Opa! Vamos já abrir. Obrigada. Lá da Doce Amarelo, tá? Loja que tem aí o melhor preço de folhadas, de bijuterias, de Nossa, que chapéu. lindo! Amei! Obrigada, eu amo! Amei! A cara dela. Muito lindo! A Gabriela já adquiriu aí. Que lindo! Senhorita, falou senhorita. Ah, esqueci meu som, né, mano?
Boné do Patrão sempre também tá com a gente, tá atrás de boné, de relógio, boné do Patrão também. O Instagram dele vai estar aqui no link daqui da bio, né? Do Instagram tá aqui. Aí tu pode estar com nossos patrocinadores, sempre vão estar com a gente. E vamos lá continuar. Vamos na Gabriela. Aí, Vamos lá. vamos lá. Com essa facilidade aí da internet, essas coisas do que muita gente procura a internet para tirar algumas dúvidas. Sim, Tu atende todos os públicos, né? sim. Chega muito adolescente com muita dúvida. Sim, sim. As meninas adolescentes são as que mais realmente perguntam. E o engraçado, assim, o que mudou, né? Elas já vêm, geralmente, já no celular, com os aplicativos de controle do ciclo. legal. Eu acho muito legal, entendeu? Sim, pelo menos facilitando, né? Isso, exatamente. Isso. São as, assim, mais atenadas com tudo. Por exemplo, a questão do uso do coletor menstrual, então elas acham muito bacana, que são coisas que, assim, uma geração, no caso da minha, teve mais dificuldade para aceitar essas mudanças. E elas não, elas já, tudo que é novo, elas querem experimentar. Então, eu acho muito legal tratar adolescente por isso, porque elas são curiosas, elas perguntam e vêm com novidades, né? Muito bom. Bacana. E assim, vamos lá para esse assunto que tanto queremos, Sim, né? sim. Como eu sei que eu preciso de uma harmonização íntima. Então, o que acontece com a questão da harmonização, da estética íntima? O que acontece? A gente envelhece não só a questão rosto, também a área genital. Então, a harmonização íntima ou estética íntima, na realidade, o que a gente faz? Não é só a questão ali de beleza, que a gente associa estética com beleza, né? É a questão realmente, às vezes, funcional, principalmente funcional. O que acontece? A mulher, como eu falei da história da adolescente que está sendo bombardeada de hormônios e tudo, o período já da perimenopausa já é o contrário. Ocorre uma queda do hormônio feminino. Então, o que acontece? Essa mulher começa a ter um envelhecimento da região genital. Então, quanto mais jovem, maior estrogênio, você tem o quê? Aquela região dos grandes lábios mais cheinhos, mais preenchidos, né? E aí, o que acontece? Você vai entrando na menopausa, vai murchando. Então, começa a murchar e os pequenos lábios, às vezes, eles começam a aparecer mais. Então, aquilo começa a incomodar. Então, essa questão da estética, ela engloba várias coisas. Primeiro, essa situação de mulheres que notou que perdeu esse tecidinho e deixou essa vulva mais murcha, então ela quer renovar, né? Imagina, hoje em dia as mulheres se cuidam, é botox, é harmonização facial e tudo mais, e aí elas querem também na hora da relação sexual ter uma vulva também jovem. Então entra essa questão, a questão de você melhorar essa anatomia deixando mais jovem. Sim. A questão de que já era há algum tempo a redução dos pequenos lábios, então é uma queixa muito grande. Tem mulheres que os pequenos lábios, eles incomodam, você no período menstrual tem que estar usando os protetores e o pequeno lábio acaba incomodando, soa excessivo. Às vezes na relação sexual tem mulheres em que é tão volumoso que acaba entrando junto com o pênis dentro da vagina, aqueles pequenos lábios. Sim. Então isso também é um procedimento que é feito numa harmonização. Paciente, por exemplo, que tem lesões, às vezes tem sinais que incomodam. Uma paciente que fez, por exemplo, um parto normal, que ficou com uma ruptura, ou então fizeram uma epísio, que é aquele corte para ajudar no momento do parto. Entendeu? Sim, isso tudo faz parte da harmonização. Exatamente. O que acontece? Tudo na região íntima engloba tudo isso. Então, o que acontece? Fez a cirurgia, ficou mal posicionada, você tem como resolver. Aquelas cirurgias em que fica uma retração, um afundamento. Então, na hora da relação, aquele afundamento, o pênis, em vez de ficar bem certinho no períneo, ele vai certo para onde foi aquela incisão. E aí incomoda, termina a relação, ela está com aquele lugar
incomodado, está doendo, entendeu? Então você tem como corrigir. A questão do períneo, ele entra a situação da musculatura. Então, uma mulher, por exemplo, que teve parto normal, ela pode ter uma queda de bexiga, ela pode ter a questão do próprio a parede posterior da vagina, está o nosso intestino. Então, se aquele músculo ele tem um rompimento, quando ela tiver, por exemplo, com fezes na parte final, aquilo vai fazer uma pressão para dentro da vagina, entendeu? Então, são situações que você tem como melhorar, nem sempre só com cirurgia. Tem situações que é só cirúrgico, mas tem situações que esses equipamentos modernos, a gente tem como melhorar a qualidade dessa musculatura perineal. Com isso, a mulher fica mais fechadinha. Sim. Assim como aquelas mulheres que a menopausa ou que fizeram quimioterapia, né, radioterapia, por câncer, no caso de colo, que fez lá dentro mesmo da vagina, ou pacientes que tomam algum tipo de medicamento, que acontece essa atrofia, os equipamentos hoje têm como melhorar essa lubrificação, esse colágeno naquela região. Então, isso tudo faz parte da questão da harmonização, que é um leque muito grande. No meu estágio, né, para técnico, cheguei a participar de algumas cirurgias de perine, né? E eu queria saber contigo, porque eu lembro, né, da parte dessa cirurgia do perine, a gente retira o excesso de pele do canal vaginal. Porque, sim. E dentro da harmonização, consegue reverter sem não ir para a cirurgia? Não, essa é a parte não, porque o que acontece? Nós temos a parede anterior e a parede posterior. Então, aquilo que eu expliquei, se ela tem uma rotura perineal, né, na hora do parto, aquele tecido vai ficar mais alargado, né? Então, o que acontece? O intestino, ele começa a fazer essa pressão maior para dentro da vagina, fica como se fosse uma hérnia na vagina, tá? Assim como você faz, quem tem hérnia no umbigo, que faz a força, não vê aquela bolinha? O que é aquela bolinha? É o intestino que está saindo por um afastamento do músculo. Então, a mesma coisa na vagina. Então, a partir do momento a parede posterior, aquela musculatura, ela está fraca, flácida, fez um esforço até para fazer cocô, aquilo, o intestino vai fazer uma bolinha, um movimento para dentro. Então, aí entra excesso de pele. Você tem retocele. Retocele, ela tem graus, né? Então, o que acontece? Se você, no caso da retocele, aí, se é um grau 1, você consegue melhorar com os equipamentos, o laser, o ultrassom microfocado, a radiofrequência. A pele fique mais durinha. Exatamente. Não precisa ir para a cirurgia, juntamente com os exercícios. Hoje em dia nós temos exercícios pélvicos, a fisioterapia, que também ajuda no fortalecimento dessa musculatura da região pélvica. Agora, se já é um grau maior, aí é aquela situação, eu vou ter que cortar, retirar o excesso de pele, empurrar o intestino lá para a posição dele e fechar, entendeu? Que já vai ser um do segundo, terceiro grau, entendeu? É a parte de cirurgia, realmente não. Agora, essa parte da harmonização, são vários procedimentos? Sim. Ou ela já vai entrar e sair com a pepeca bonitinha? Não, porque é isso que eu estou falando. O que acontece? São várias coisas, dependendo do que a paciente está sentindo. Por exemplo, se a gente chegou, eu estou achando que a minha vulva está murcha, aí você vai fazer primeiro um estímulo, com os equipamentos que vão estimular o colágeno para ver se essa região genital volta, entendeu? A ficar mais aquela aparência jovial. Algumas vezes a gente vai fazer o quê? Vai injetar produtos, como no caso o ácido hialurônico, que é feito para fazer o preenchimento da boca, você usa nessa região. Então, praticamente o efeito é imediato. Nesses procedimentos em que a gente estimula, é aquilo gradativo, tá? Então, é a mesma coisa se eu vou fazer um tratamento do meu rosto, eu vou falar muito pouco associado ao rosto, porque as pacientes estão mais acostumadas com o rosto, né? Então, por exemplo, eu vou no médico, eu digo, não, olha, eu não quero fazer injeção de ácido hialurônico, nem fio de PDO, nem qualquer outro produto. Eu quero mais natural. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o laser, ele vai fazer ultrassom microfocado, para estimular você mesmo a produzir o colágeno e dar uma melhorada na qualidade da tua pele, entendeu? A mesma coisa a região genital. Vai falar quantos vão precisar essas coisas? Na hora da avaliação e a queixa, porque o que acontece? Eu sempre digo, a vulva, cada uma tem a sua.
Não é igual, não tem um padrão. Não podemos dizer o padrão de beleza é esse. Eu, particularmente, eu sempre acho assim, olha, a gente tem que ver o que realmente está afetando a função. Eu penso muito nisso, entendeu? Porque o que acontece? Cada uma tem o seu... Tem uma paciente que chega comigo, ai, doutora, meus pequenos lábios são grandes, não sei o quê. Aí eu vou mostrar para ela com o espelho, eu digo, olha, vamos ver aqui a anatomia. Você está vendo? Ó, os lábios, os pequenos lábios, eles têm a função de proteger o canal da urina, ou proteger a vagina. Ele forma como se fosse eu digo, meu jaleco, ó, está me protegendo, né, a minha roupa que eu estou por baixo. Então, se você retira muito, eles vão retrair e você vai ficar com aquele exposto. Então, você pode ter mais infecção urinária, mais corrimentos. Se você anda de bicicleta, pode ser que aquilo te incomode. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado de saber o que é realmente necessário e o que não é, entendeu? Sim. Então, uma está incomodada porque o pequeno lábio está muito grande, a outra porque o grande lábio está murcho. Ou então, a questão de algumas pacientes que têm essas situações, dessas alterações de cirurgias que fizeram, como epísio, entendeu? Então, é um leque muito grande. Então, não é só uma coisa. Quando você olha, você vai conversar o que te incomoda. Entendeu? Isso, sinal, exatamente. Entendeu? Entendeste? Porque é aquela situação, não é como o rosto, que você olha, a paciente chega com você e diz, olha, doutor, veja o que eu preciso. A moda agora é essa, o nariz assim, a boca assim, não sei o quê. Fica meio que um padrão, né? Que virou determinado que aquele é o da beleza, entendeu? Não, o padrão de beleza é esse, tá? Só que na região genital é isso que a gente tem que conversar. Porque, olha, o que acontece? Tem, por exemplo, situações em que a mulher está incomodada com alguma coisa porque ela acha que o parceiro ela acha, mas o parceiro não acha. Então, a gente sempre, às vezes a gente conversa, vem cá, você já conversou isso com seu marido, com seu namorado, seu parceiro a respeito disso? Não. Converse, porque às vezes o que às vezes incomoda, uma coisa é essa questão do pequeno lábio. O lábio é um órgão prazeroso, não só para a mulher, como o homem. Então, no sexo oral, tem homem que gosta do lábio ser um pouquinho maior e não ser aquilo tão pequeno. Sim. Aí uma paciente chega contigo, não, doutora, eu não gosto, eu quero tirar. Tu tira. E aí ela não falou com o marido. Né? Não é verdade, não que eu acho assim que a mulher não tenha que fazer o pé dela, eu acho que ela tem direito a tudo. Só que o que eu sempre mostro é o seguinte, olha, tu tá fazendo isso porque tu te incomodas, ou porque o teu parceiro comentou alguma coisa, ou porque a gente tem que estar muito, porque depois que você fez um procedimento, muitas vezes você não consegue reverter, entendeu? Entendeu? Então tem que ter muito cuidado para não virar também a ideal é essa aqui. Eu acho que não existe. Entendeu? Eu mostrei a questão do processo do envelhecimento. Eu não sei como é a câmera que a gente tem que tem que mostrar. Tá bom? Pode ser para mim. Foi aquela do de lá. Tá. Aí isso fica ótimo aí. Então, olha só para vocês verem essa questão do envelhecimento que acontece na região genital. Aqui eles colocaram uma mulher de 45 anos, uma mulher que já está começando uma queda hormonal, mas olha, vocês podem perceber aqui os grandes lábios cheinho. Aqui já pula para 55 anos, você vê que já está começando a dar uma desabadinha. Quando chega nos 65 anos, olha, já faz pregas, né? Olha, então, é o que eu digo, uma mulher hoje de 65 Prepara não, porque eu vou fazer muito botox. Então, o que acontece? Essa mulher de 65 anos hoje é uma mulher que se cuida, está em contato com o seu dermatologista, preparando o caso, seu botox, sua harmonização, seus preenchimentos e tudo mais. Né? Aí o que acontece? Na hora que ela vai ter uma relação, ela fica com vergonha, porque o rosto diz para a região genital. Olha o que vira aos 75 anos. Entendeu? É o canal que vai pulando, fica tudo muda, entendeu? Então, há um desabamento. Então, isso começa a incomodar. Então, é aí que entra a questão da harmonização.
a gente, através de vários procedimentos, a gente vai tentar rejuvenescer essa região íntima para ela se sentir melhor com ela mesma, né? Dói. Não dói, porque o que acontece? Esses procedimentos, normalmente eles são feitos com anestesia local. Então, você não se sente incômodo, muitas das vezes, do anestesia, entendeu? Então, esses procedimentos geralmente são indolores, tranquilo, entendeu? E só mulher que pode fazer? Homem pode fazer? Tem harmonização íntima para homem. Não, porque o que acontece com o homem? O Tem homem gente é um do arriado peixe, mesmo. não, ele não tem esse envelhecimento. Só Tá bom, eu acho que uma amiga minha, né, amiga? A minha amiga mandou dizer que o marido dela O que acontece com o homem, que ainda é pouco divulgado, são os implantes de testosterona, os implantes dos medicamentos que As bombas. estimulam. Não. Bomba é uma coisa, implante é outra. Não, testosterona, mas é aplicado. Através esses implantes, né, que também o outro. Mas tem implante feminino também. Sim, É a implante mesma feminino. coisa. Sim, só que você vai de acordo com a quantidade. O homem vai precisar, numa reposição hormonal, uma quantidade maior, né, de testosterona do que uma mulher. Esse implante serve também para parar de menstruar? Sim, tem vários tipos de implantes, né? Então, nós temos os implantes que são os absorvidos e os que não são absorvidos pelo organismo. Os que não são absorvidos, eles são os tubinhos de tipo um siliconezinho, tá? Compridinho, que é colocado e com um ano tem que ser retirado. Já os que são absorvidos, eles duram uma média de 6 meses. Então, você coloca e o organismo vai absorvendo. Então, é o caso do homem. O homem, ele não vai fazer essa harmonização porque ele não tem esse murchamento da região genital, essa atrofia que a mulher tem. Mas ele vai ter o quê? Pouco desejo, dificuldade de ereção. Tá entendendo? E aí, o que entra? E não é só testosterona. Hoje se coloca os implantes das famosas pílulas para dar que ele vai fazendo a liberação gradual. Então, quando o homem está excitado, o pênis fica ereto sem precisar estar tomando medicações. Então, entendeu? Então, para o homem, tem essa questão desse implante. Essa questão do implante que eu achei interessante, porque eu vi na internet o pessoal falando, coloca, principalmente quem malha muito. Sim. O que aconteceu é o seguinte, né? Eu até trouxe para mostrar para vocês o chip, que é o tal do chip da beleza, que eu sempre digo que não deve se falar isso, que não é aquele... Pois é. Então, virou uma moda, virou uma coisa, chip da beleza. Então, o que acontece? São esses pellets, né? São substâncias que a gente manda fazer em determinadas farmácias de manipulação, que são preparadas para fazer esse tipo de medicamentos hormonais, né? Então, o que acontece? A gestrinona, que é uma das substâncias que foi considerada o chip da beleza, o que aconteceu com ela? É uma medicação que já se usa há muito tempo, não sobre maneira de chips, né, que fica mais fácil para vocês entenderem, e começou a se colocar para paciente que precisava diminuir o excesso de estrogênio por alguma doença, como endometriose, miomatose, paciente que menstrua muito, anemia. Aí o que eles viram de efeito colateral? Perda de gordura e aumento de massa. Aí com isso virou a febre, tu tá entendendo? Mas ele não faz, eu sempre digo para meus pacientes, quando eu coloco, a gente está colocando porque você tem isso, isso e isso. Agora, se você é uma pessoa que se alimenta bem, se você vai para academia, você malha, você vai ter uma resposta boa, entendeu? Esse chip vai me ser... Não, eu vou colocar e... Não, isso não existe, entendeu? E ele, no organismo, ele se transforma em testosterona. Então, por isso que a mulher fica com mais desejo, perde mais gordura, ganha mais massa, porque ele tem esse efeito testosterona. Então, o que acontece? Paciente que chega comigo, paciente de menopausa, a gente faz dosagens hormonais, a gente vê que ela tem necessidade de reposição, aí a gente vai ver qual é a quantidade do estrogênio, qual é a quantidade da testosterona e qual é a quantidade da gestrinona ou progesterona, entendeu? Então, hoje em dia a gente tem um leque de reposição hormonal
Porque a gente considera eles bioidênticos, eles são parecidos com o que a gente produz pelo organismo, entendeu? Esses Mas não é só implantes. chegar na farmácia e pedir. Não é existe. ser feito. Eles vêm assim, olha, isso é um chip, tá? Calma, É gente. isso, ó. Ah, vem dentro da ampola. Da ampola. É uma ampola estéril, tá? Ó, tá? Então, o que a gente faz? Aí faz uma anestesia local na região do bumbum. Eu sempre peço para meus pacientes, olha, me mostra a marca do teu biquíni, porque eu gosto de colocar certo onde vai ficar a alça, né? Onde vai ficar aquela dobrinha que não aparece. Isso. Então, pronto. Aí faz anestesia local, passa o pertuito e vai colocando quantos implantes Olha aí, o ela pessoal já tá precisa. falando, partiu e com a doutora pra buscar meu chip. Bora, mano. Entendeu? Dá lá. Entendeu? É ótimo, é muito bom. Então, a questão dos implantes é essa tranquilidade. Você coloca e vai repor o que você Quanto tempo necessita. esse chip dura aí? Esse chip é uma média de 6 meses. Porque ele não pode ser considerado contraceptivo, eu posso usá-lo e, no caso, ficar tranquila, né? Ah, eu vou colocar o chip e não vou engravidar. Porque ele é bioabsorvido, ou seja, Foi o que aconteceu com várias mulheres que colocaram o chip engravidaram. e engravidaram Claro. depois. Por quê? Porque se eu coloco um chip em que ele é degradado diariamente pelo minha tecido de gordura, porque ele é colocado no tecido de gordura, no bumbum, na parte da gordura. Então ele vai ser degradado. Você pode. Eu comparo muito ao Botox. A gente vai fazer Botox. Aí o que a médica diz lá pra gente? Olha, em 6 meses. Às vezes com 3 meses a gente vê que já foi, né? O músculo já começa. Foi a mesma coisa. Então é o que eu falo do chip. O chip normalmente é 6 meses. Naquelas pacientes que fazem reposição hormonal, vai dando 6 meses, elas começam começar a sentir um pouco de calor, ou aquelas que estão fazendo com endometriose, exatamente, começam a ter um escapezinho de menstruação, então a gente já sabe que o nível está caindo. Agora, uma paciente que usa uma gestrinona, que a gestrinona normalmente ela suspende a menstruação. O que acontece? Ela pode engravidar e nem sabe, porque vai depender dessa degradação do organismo dela. Aí, nesses casos, se opta mais pelo não absorvível, porque esses, eles duram 1 ano, entendeu? Esses eu não coloco, porque assim, ele é trabalhoso mais assim para retirar, porque ele Pode meio mudar que de causa lugar, uma né? certa... Ele pode mudar, mas não é tão Ele comum. uma adéria. Exatamente, forma que a gente chama de fibrose. Então, É o quando que você acontece vai... com silicone, Exatamente. Né? Cápsula, né? Então, para Essa você... muito técnica, É né? isso mesmo, arrasou. Então, o que acontece? Quando você vai retirá-lo, vai ser mais chato e traumático para o paciente. Não sente. Porque todos são desse tamanho, né? Não, Tem esse aqui é o maior. Não, esse é um dos maiores. Esse, Aqueles caras pelo que é o anticoncepcional, né? esse é outra coisa. Esse é enorme, tá? né? Esse é grande. Então, esse aí é diferente, né? Esse já é o Implanon, que aí ele dura 3 anos. Que é pra- Esse é para contraceptivo. Esse é contraceptivo, porque ele dura realmente esse período. Aí você Tem lá, pega... Coloca lá. Colocamos também, só que assim, o que acontece com ele? Eu percebo nele, né, nesses anos todos de ginecologia, que o que acontece? Ele aumenta mais a questão dos escapes de menstruação, questão de acne. Então, o que eu percebi? Que as pacientes têm uma resposta nessa questão inferior do que elas esperavam, né? Então, a procura é muito pequena nesse sentido. Tem um paciente que se acostumou, de 3 em 3 anos, está lá para trocar, mas a maioria acaba, às vezes, optando pelo DIU de Mirena, que também é hormônio, é o mesmo valor final do implante, do Implanon, e dura 5 anos e não tem efeito muito grande, assim, difícil, é raro o paciente que vai fazer acne ou alguma situação usando o DIU de Mirena. Agora, de valores. Sim. Esse implante. Quanto, em média? Então, Porque depende, porque depende do número que tu vais colocar dos implantes, entendeu? Então, isso varia muito, por exemplo, de lugar. O que acontece desse absorvido para o não absorvido?
Como ele é 12 meses, é claro que ele vai para o valor maior, né? Então, por exemplo, não é a nossa... Não é muito da questão da realidade. Nós estamos numa cidade que o poder aquisitivo é inferior da capital. Né? Então, na capital, um implante que sai numa média de 8 mil para 6 meses, isso aqui vai cair aqui para 2.500. Você está entendendo? Entendeu? Não vai dependendo... E o assim, seu de trabalho crédito, também, né? O valor também entendeu? diminui Você, bastante. é porque você realmente tem aquela preocupação, porque sabe Da que é demanda. público, tu estás entendendo? Não adianta você querer dizer, não, eu vou cobrar o que cobra numa capital aqui do Pará, ou então lá em São Paulo, enfim. Se tu sabe que a tua realidade é outra, tu estás entendendo? Então a gente realmente acaba diminuindo muito a nossa parte, mas acaba desfavorecendo, porque o valor praticamente é único dos implantes, né? Vai muito do... Aqui a Baituba tem saída? Tem. Tipo assim, nós fazemos muito, viu? Porque principalmente isso, qual é a indicação muito grande? Paciente que tem muito fluxo menstrual, muita cólica, né? Ela tá falando de qual? No caso aqui, a gente está falando desse aqui, Desse tá? aí, Desse da daqui. beleza. Que é, como eu digo, é de tratamento. Ele tem um efeito Ele ajuda que pode bastante ajudar. menstruação. Isso. Então, o paciente, por exemplo, que tem mioma, endometriose, muito anemia porque sangra muito, são pacientes que são beneficiadas, né? Sim. Entendeu? Então, tem essa questão. Agora, entre o implante, por exemplo, e um Mirena, que é esse DIU que é colocado dentro da cavidade uterina, que 5 anos, geralmente 5 anos sem menstruação, às vezes é bem melhor, porque custo-benefício, tu tá entendendo? Ele é bem, mas então eu sou muito assim, sincera com meus pacientes. Ele impede tanto a gestação quanto a menstruação? Tem 2 tipos de DIU, tá? Basicamente, nós temos o DIU hormonal e o não hormonal. Então, aqueles DIUs que são cobre e prata, ele só tem uma função. Ele fica dentro da cavidade uterina, mas ele paralisa o espermatozoide. Ele muda o meio, aquela região. Então, ele não permite que eles sigam até a trompa, evitando a gravidez ali. Então, eles mudam aquele meio, tá? Então, essa mulher continua tendo menstruação, continua tendo ovulações, tudo normal. O DIU medicado, né, que é o DIU Mirena, ou agora tem um outro que é o Quilena, que tem uma quantidade menor de hormônio, ele é menorzinho, para mulheres geralmente não tiveram filhos, ou situações em que a gente vê que é melhor um DIU menor, né, com menos hormônio e também de tamanho. Aí o que acontece? Eles fazem o quê? Eles evitam o crescimento do endométrio. O endométrio é aquela camada dentro do útero que se prepara para uma gestação. Então, todo mês, o meu útero forma uma camada cheia de sangue, que é o endométrio, com o intuito de uma gestação. Não tive gestação, aquele tecido desce sobre a forma de menstruação. Então, os DIUs medicados, quando a gente coloca ele dentro da cavidade uterina, eles atrofiam esse endométrio. Ou seja, por isso que elas não têm menstruação. Então, eles são bem mais seguros do que o de cobre. Porque o de cobre ou cobre prata, se eles se mudarem de posição, essa paciente pode engravidar, que são aquelas fotos que aparece bebê segurando o DIU, né? Que a gente vê clássico, Como né? entendi. Então, Quando aparece a foto da foto do DIU, né? Com o bebê segurando o DIU. Geralmente são esses DIUs de cobre e prata que eles desceram, eles mudaram de posição. Engraçado que falaram pra mim que esse é o melhor. O mais seguro são os medicados. Porque o medicado, mesmo que ele mude de posição, como ele atrofia a camada do endométrio, ele é mais seguro. Tem trabalhos que mostram que eles são mais seguros do que a laqueadura. Então, quando uma mulher faz uma laqueadura, acha, tô segura de tudo, né? Então, ele pode ter mais possibilidade de engravidar. Exatamente, pode. Então, eu sempre... Ela pode engravidar, ela tem laqueadura. Pode. Eu digo para todos os meus pacientes, olha, você só não engravida em uma situação. Se não tiver útero. Porque o resto é possível. Tu tá entendendo? Mas não tem isso. Olha, toda vez, quando a gente faz uma laqueadura... Não, claro, eu não sei se tiraram a tua inteira, mas assim, quando a gente faz uma laqueadura... Vou dar um exemplo aqui com o meu presente lindo e maravilhoso, que eu ganhei, gente, eu amei. Olha, vamos considerar
que isso aqui é meu útero, tá? Olha só, isso aqui é meu útero e isso aqui é a trompa, tá? Então, o que é que acontece? A laqueadura é uma cirurgia feita no mundo todo, é só uma. O que é que a gente faz? Tem uma porção que é a porção onde acontece a fecundação. Ela tem meio que uma dobrazinha assim. Então, quando você vai fazer a laqueadura, a gente dobra aqui e corta esse pedacinho, a gente tira esse pedaço. A gente não retira a trompa inteira, porque ela é um órgão grande. Tu tá entendendo? Você não vai prolongar uma cesárea com risco de mais tempo cirúrgico e anestésico para essa paciente. Então, você faz o procedimento que é a laqueadura, que é nada mais do que retirar o que seria o tamanho desse elo. Você tira isso só. Exatamente. Então, muitas das vezes, o que acontece é esse segmento que ficou. Então, eles vão ficar separados, né? Eu brinco a ponte do Moju e a ponte que caiu, vai ter tudo do lado, eu sempre falo. Ficou separado. Então, o que pode, às vezes, acontecer? Que eu digo que é Deus. Então, vem esse toquinho que ficou aqui, ele pode juntar aqui e faz um pertuito. Eu já vi isso. Então, o que eu quero dizer é coisa de Deus, que ele mostra pra gente quando eu digo que tem que ser, vai ser, né? Isso pode ser. Aí depois culpa o médico que não fez direito. Exatamente. Não sei o que. Sempre. Normalmente, a gente vê assim, quando é técnica, não foi muito assim, alguma coisa, a gente vê mais recente, 2 anos, ou entendeu? Às vezes na hora ligou alguma outra estrutura que não. Mas normalmente, quando essas recanalizações, esse período de mais de 7 anos, entendeu? Não é comum, mas acontece. Tanto que toda vez, quando eu fazia obstetrícia e eu fazia... Quando acontecia... A partir de 7 anos depois. Não é que quando acontecia. A gente observa, assim, que... Eu quero te ver de qualquer jeito. A gente, assim, quando são essas recanalizações, assim, mais absurdas, né? Que são geralmente mais tempo mais longo. Quando é algum problema, às vezes, com a técnica da cirurgia ou o local, enfim, é mais curto, o período é mais curto de tempo que essa mulher engravida. Porque nós temos um ligamentozinho que sustenta o útero, entendeu? E às vezes pode ser ligado esse ligamento, né? Achando que está sendo a trompa. Isso pode ser tudo, às vezes num plantão, um sangramento muito grande. A gente nunca julga. Porque a gente que trabalha, e você já participou de centro cirúrgico, você sabe que às vezes a gente entra com câmera, com tudo, é uma felicidade e as coisas não acontecem. Pega um vaso, pega, né? Porque é aquela situação, você tá, é uma pessoa. Então, às vezes tem as intercorrências. Então, a gente nunca julga. Então, engravidou, o que eu sempre falo. Olha, quando eu falava, né? Eu fazia isso, olha, tá vendo? Olha, tá aqui um pedacinho, eu tirei. Se colar, foi tudo bom, eu fiz minha parte. Eu não inventei, eu fiz o procedimento. Fazia essa parte? Sim, na parte de obstetrícia. Hoje em dia ela pode fazer logo depois de uma cesárea? Então, isso assim depende. Se essa paciente tem mais de 25 anos, se ela tem 2 filhos, esse segundo filho tem mais de 2 anos de idade, ela pode fazer, entendeu? Então, são algumas regrazinhas. Mas ela tem que ter manifestado esse desejo pelo menos ali no 6º mês, entendeu? Não pode, na hora da cirurgia, ela diz, eu laquei. Não pode, porque imagina, você está sob um efeito, uma tensão, a gente não sabe como ela passou essa gravidez. Do desejo, então, realmente. naquele momento, você fazer, eu acho muito ruim, porque a paciente está emocionalmente instável. Você não pode decidir naquele momento. Então, é uma coisa que tu tem que decidir desde o início. Olha, doutora, eu tenho 2 filhos, meu último filho tem 4 anos, então eu quero fazer. É uma coisa que você já vai preparar a documentação, tudo certinho, assinar, tá tudo certo, não vai, porque é aquela situação, pode recanalizar? Pode, mas não é tão comum. E você depois tentar recanalizar cirurgicamente para ela engravidar também é um processo complicado que também tu não pode garantir. Então tem que ter certeza do que quer. Eu não lembro, mas eu acho que eu não tenho trompas mais. Eu acho que a mamãe mandou tirar. A mãe dela estava em Você cima. está falando, não se retira a trompa, porque é isso que eu estou te explicando. O que acontece? Ele é um órgão que ele tem estruturas, não é só isso, ele tem vasos, ele tem, então não se pode retirar. A gente, quando fala eu tirei a trompa, a gente Esse pedacinho, falando, é uma cirurgia
entendeu? Que Vai tirar tudo, vai tirar o dedo, né? a gente só tira a trompa quando nós fazemos uma cirurgia de retirada de útero, esterectomia, aí você retira a trompa toda porque ela vem junto com aquele órgão todo. Tu estás entendendo? Mas numa cesárea, ou quando você faz somente o procedimento de laqueadura tubária, é um procedimento que é único no mundo todo, não é a gente que inventa. É uma determinada área da trompa, é um determinado tamanho, entendeu? Então não se retira aquele órgão, só se, por exemplo, eu vou estar fazendo uma cesárea e eu olho aquela trompa, ela tem um problema, uma doença, eu quero mandar para biópsia aquilo ali, aí eu vou retirar, mas aí isso vai valer o tempo a mais de cirurgia, o risco mais de anestesia, porque tem uma alteração, entendeu? Então não se tira, tanto que pode pensar, todo mundo que fez a laqueadura deve lembrar que é um pedacinho que tira, não é um órgão, né, inteiro que é retirado. A Rose Pompeu, esteticista, já mandou. A doutora mais linda. Oh, beijinho, linda. Pior, né? A doutora, ela nunca vê ela com uma... Aí vai eu falar de ser amiga das convidadas, né? Ela falou assim, tu para que tu tá puxando o saco de todas as convidadas. Não por causa do jeito dela. Não tem jeito de perceber. Você tá doidinha por ela, né? Um amor. E então eu vou dar do meu DIU. Sim, vamos colocar. Tu tens mais disponível? Sim, vou ter que comprar. sim. O Mirena, é o único que nós não temos. Nós temos o DIU de prata, o prata e cobre, e o Mirena não. Por quê? Tem que ver qual é melhor pra mim. Não é pra ver o teu filho agarrado. Não é que aconteça. Quem usa não vai ficar preocupada. Não, eu sei, gente. É o seguinte, né? O que acontece? Por exemplo, esses DIUs, eles duram 10 anos. Então, o que a paciente acha? Que ela vai chegar no consultório, tu estás entendendo? Vai colocar e vai sumir, vai voltar daqui a 10 anos. Aí pode acontecer uma coisa. Mas uma mulher que todo ano está fazendo colocou o DIU de cobre, né? Ou cobre prata. Colocou com 30, quando a gente coloca menstruada. Por que a gente coloca tanto um como o outro? Porque quando a mulher está menstruada, lembra que eu falei que desce aquela camada do endométrio? O orifício do colo, ele dá uma abertura. Então, assim como ele abre, ele facilita a entrada do aparelho. Então, é menos dolorido para o paciente. E a gente sabe também que aquela paciente não está grávida, que ela está menstruando. Então, a gente está tendo toda essa segurança. Então, o que acontece? Coloca-se menstruada, espera-se a próxima menstruação. Quando elas menstruam novamente, você faz um ultrassom. Fez o ultrassom, tá bem posicionado, tá certinho, beleza, tranquilo. A gente só consegue ver. Tá bem posicionado por ultrassom ou quando tu abre lá pra olhar pra fazer? Não, só através do ultrassom. O que Por faz quê? ele se mexer? Então, o que acontece? Você coloca, né, o DIU dentro lá da cavidade uterina. Vou explicar uma coisa para vocês. O útero é como se fosse um abacate. Eu pego aquele abacate, eu parto no meio, não tem tiro o caroço, não fica aquele buraquinho lá dentro, é como se fosse isso o útero. Quando você coloca o DIU, você deixa lá no fundinho. Então tá aqui, né, o útero, imagina um abacate, eu tirei o caroço, ficou aquele fundinho, eu coloco o DIU aqui no fundinho, tá? E vai ficar um fio que vai sair do colo, porque a hora que eu quiser tirar, eu vou, a paciente vai ficar na posição e tudo mais, coloca-se a pinça adequada e a gente retira o DIU. Então, o que acontece? Quando a gente coloca, a gente já deixa o DIU, o fio no tamanho adequado, tá? Vamos considerar que eu deixei 1 centímetro de fio, mais ou menos isso, só do buraquinho. Aí, o que acontece? Eu deixei lá, bem posicionado, e toque e digo para o paciente, olha, você, depois de passar a menstruação, higienize as mãos e faça um toque dentro lá do colo. E você vai sentir a pontinha do fio ao tocar. Essa é a posição correta. Agora, quando é que ocorre o maior risco de expulsão? Pode acontecer, paciente colocar o DIU, o organismo não se adaptar, ela vai eliminar na primeira, geralmente, menstruação em seguida do que você colocou. Ela pode ficar com cólica, com incômodo. Então, por isso que a gente espera descer a menstruação da próxima. Terminou, aí a gente pede ultrassom. Legal. Bem posicionado, aí eu digo para elas, olha, a cara
cada 3 meses, coloca o dedinho lá, sente se o fio tá do mesmo tamanho de que quando a gente colocou. Aí, olha só, ela coloca o dedo lá, ela toca aquele fio lá logo perto da vagina. Ela já sabe que ele saiu do lugar. Ela veio, doutor, olha, eu tô sentindo o fio lá do lugar diferente. Você entendeu? Então eu digo... Qual o tamanho desse DIU que vocês falam? Vem É igual um Y, né? Eu devia ter trazido, né? A gente ia falar sobre isso, legal. Pois é, tinha É igual trazido. capacete. Hoje Entendeu? Não, ele é um pequeno. Yzinho, né? Tem vários, né, modelos. Geralmente, nós temos em forma de T, tem o outro que tem esse formatozinho É desse que eu assim, tô falando. parece, entendeu? Aí ele fica lá no fundo. Aí, Agora, Gabriela, sim, a gente amor. está entrando agora no mês de outubro, né? Sim, Mês de outubro, que todo mundo conhece tudo rosa, Sim, sim. já que a gente entrou nesse assunto. sim. Tu acha que com toda essa conscientização, todo esse movimento que, mano, todo lugar faz, né? Comércio, prefeitura, todo mundo faz. Tu acha que o pessoal já se conscientizou? As mulheres, assim? O que Vê a aconteceu... loucura? Sim, o que acontece é o seguinte, nós estamos sentindo a questão da pandemia. Com a pandemia, está tendo um atraso muito grande da procura da realização dos exames. Ano passado, praticamente, a mulherada não fez nada, porque estava todo mundo em casa por Sim. causa da pandemia, né? Esse ano está se procurando muito, porque são as pacientes que ficaram sem fazer os exames do ano passado. Agora acho que não engravidaram na pandemia. Muitas. Exatamente. Foi. Mas é importante, sim. Eu acho que essa parte toda da divulgação, entendeu? Conscientiza, sim. Tem muita paciente que é nesse período que resolve, eu tenho que fazer minha mamografia, meu ultrassom. Exatamente. E é o que eu estou te falando. Esse ano, principalmente eu acredito que o ano que vem, infelizmente a gente vai fazer muito diagnóstico de câncer de mama, porque são essas pacientes que ficaram sem fazer os exames ano passado e ainda não conseguiram fazer esse ano. Está tudo atrasado. As cirurgias, até cirurgias com diagnóstico de câncer de mama, está tudo atrasado. Está tudo atrasado. Entendeu? Quem tem silicone, como é que faz para sentir? É do mesmo jeito? Como assim? Não, o exame de mama tu tá falando, A né? mamografia? É. Sim, a mamografia ela é feita Porque ela normal. não é um aparelho assim, Sim, é chato. Mas Até não, onde deve. exato, são 18 Mas quilos. Não, você acredita? Aquela pressão é 18 quilos em cima da mama. Só que porque assim, não espoca. São quantos quilos? 18 quilos já a pressão Pra em cima. achatar. Normalmente essa pressão. Porque olha A mulher só. odeia fazer. Mas é porque incomoda. O que acontece? Porque os pacientes dizem, doutora, apertaram muito. Eu digo, mas tem que apertar. Por quê? Porque essa pressão necessita. A glândula mamária da mulher, a mama da mulher, né, ela tem a glândula mamária, que é o tecido, como eu digo, como se fosse cachinhos de uva, e tem a gordura. Então, uma situação também, por que faz depois dos 40 mamografia, te indica fazer e não antes? Porque antes dos 40 anos, normalmente essa mama da mulher tem muita glândula e tem muito tecido. Então, quando você faz a mamografia, o tecido mamário, glândula mamária, ela aparece no raio-x da mamografia como uma coisa branca, uma placa branca. Só que o câncer se apresenta branco, o nódulo se apresenta branco e o cisto se apresenta branco. Branco no branco não vê nada. Então, às vezes eu pego um paciente de 20 anos que vem com mamografia porque estava com dor na mama. A gente não vê nada, é um bloco branco. Você tem que fazer ultrassom. Porque o ultrassom que vai olhar naquele tecido branco, Antes dos Tu tá 40, ultrassom. exatamente, Depois dos 40, mamografia. Agora, eu pego uma paciente de 35 anos, já teve 3, 4 filhos, já amamentou, eu toco, a mama já é uma mama mais substituída, já gordurosa, tá com uma queixa de mama, aí é diferente. Então, tem casos e casos, mas o padrão é
que depois dos 40 que começa essa queda do estrogênio. Pra te ver que o estrogênio é tudo na vida da mulher, né? Por isso que Tá desde o início da não, conversa. é por isso que eu sou assim, super a favor da reposição hormonal, porque eu digo que o estrogênio é tudo para a mulher. Então, o que acontece? Então, a queda do estrogênio começa esse envelhecimento mamário, já começa a perder tecido mamário e começa a acumular mais gordura na mama, entendeu? Então, aí entra a questão do silicone, da pressão. O que acontece na mamografia? Quando eu faço o apertar, se eu não aperto muito aquele tecido mamário, o que vai acontecer? Se eu tiver um nódulo, ele vai ficar escondido no meio do tecido. Mas quando eu faço a pressão da mamografia, a nossa glândula mamária ela espalha e o nódulo ele realça. Por isso que é importante a compressão adequada, porque senão eu vou receber uma mamografia que não vai fazer adequado, porque vai ficar tudo, entendeu? Quanto ao silicone, a gente faz a posição normal e tem uma técnica que a gente consegue empurrar o silicone um pouquinho para o lado e fazer só da mama sem o silicone. Tem, exatamente. Então, não deixa de fazer. Agora, se essa mulher tem uma suspeita de repente, tá com a prótese com uma aderência, uma ruptura na prótese, ou já tem muito tempo, 10 anos, enfim, aí o melhor exame é a ressonância. Então, para ver mama com prótese, principalmente se essa prótese, como é que está essa qualidade, se não tem nenhum problema nela, entra a ressonância mamária, porque a ressonância, você entra naquele tubo. Você vai falar aquela máquina. Exatamente. Eu sempre comparo a ressonância com o cortador de batata, para minhas pacientes entenderem. Porque você. Não. Como é que é a situação? Tá aqui a batata, né? O que eu faço com o cortador? Eu faço assim, aí não vai ficar os pedaços? Sim. Assim que é ressonância. Quando eu corto, aí eu venho e coloco um pedacinho aqui. Por isso que você vê aquela... Ou seja, você fatia a mama em vários. Demora, porque são muitas. Mas o que acontece? Você vê que realmente... Por isso, você entendeu? Porque aquilo vai fatiando pedacinho por pedacinho e vai jogando Todos os órgãos, tudo e por filetes, são aqueles filetezinhos que são cortados. Por isso que quando você pega uma ressonância, você vê um monte de foto. Por quê? Lembra do cortador da batata? Vai ser cada pedacinho ali. Então, você não tem como deixar de ver uma alteração. Né? A gente aprender a ler um exame desse assim, é uma matéria ou não? Exatamente. Não. Isso você é treinado para isso. Entendeu? Então, na sua residência, no caso de masturbação. Sim. Se inovando. Sim, exatamente. Cada vez que tem alguma coisa nova, é o caso da harmonização íntima. Eu vim me especializar, fiz o curso em Brasília, num instituto que é só realmente direcionado para isso. Imagina. Caríssimo. É investimento mesmo muito alto. Então, o que acontece? Para justamente me qualificar a fazer uma coisa que eu não fazia. Aliás, o que eu fazia? Eu fazia, claro, uma diminuição de ninfas em hospital, que agora, exatamente, fazia, agora não, com a nova técnica você pode fazer em consultório, porque os aparelhos, no caso, eles já fazem, à medida que vai retirando, já vai coagulando, então com menos esse aparelho é esse, o Frax, exatamente. Como pronuncia? Frax? Frax, exatamente. Como funciona o Frax? Então, ele é um aparelho em que ele tem, no caso da estética, então ele tem a ponteira cirúrgica, por exemplo, eu pego uma paciente com suspeita de câncer no colo ou uma lesão de colo, então eu posso utilizar o bisturi desse aparelho, tá? Para fazer a retirada daquela lesão de colo. O paciente que tem verrugas em vagina, verrugas Alteriza. em colo, ele faz exatamente um processo, só que mais moderno do que o meu antigo cautério que eu tinha. Era isso, as coisas vão, né, modernizando, ponteiras melhores. E o mesmo aparelho, ele tem, são 3 aparelhos em um. Então, você vai no consultório e você vê que são 3 aparelhinhos. Cada um tem a sua função, mas eles trabalham interligados. Quanto à questão da harmonização, tem as ponteiras, que tem as 2 ponteiras, a ponteira de dentro e a ponteira de fora.
Então, olha, vocês vão ver aqui essa ponteirinha, não sei se dá para vocês enxergarem. Então, são ponteiras descartáveis. Você está vendo que tem umas agulhas? São 64 Isso agulhinhas. aqui vai lá dentro da vagina. Essa é da vulva. Essa ponteira entendeu? De agulhinhas. Então, o que acontece? Se é na região da vulva, por exemplo, eu peguei uma paciente, vamos dar um exemplo dessa pacientezinha aqui, olha. A paciente chegou aqui comigo, ó, tá? Sim. Ela chegou e ela está com essa situação. Sim, É igual. do rosto. Essa é a mesma do rosto. Ei, é verdade, é microagulhamento. É igualzinho um microagulhamento. Não, porque o que acontece com ele? Ele é um processo diferente. O que acontece? Ele é um calor local em que a agulha entra, mas elas não entram de uma vez só. Quando você faz aquele, ele vem lacerando. É manual. Ele lacera. não. Ele entra na pele. As 64 agulhas não entram de uma vez só. Quando eu dou o disparo, tá aqui como se fosse 5, por exemplo. Entra essa não entra, Peraí, só um entra instante. essa, vamos lá. Peraí, caiu. Aham. Deixa eu já voltar nisso aqui. É que é muito interessante. Porque eu vi os micro aqui, eu pensei que aquilo ali é manuação, aquilo né? não. E aqui no trabalho não, essa não. Ela Vai dentro do entra, disparo. dispara, aí ela entra na pele, só que ela entra alternados, sabe? Entra, essa não entra. Entra essa não entra. Ou seja, ela deixa um tecido íntegro para ele ajudar o do lado a regenerar mais rápido. Entendeu? Então é outro efeito. Entendeu? Diferente desse que vem lesionando. Então ele dispara. Mas é engraçado a essa onda questão do eletromagnética. microagulhamento, né? Porque ele primeiro ferro. Para estimular Estimular. o colágeno. Então, ele tem essa ação. Então, um entra, o outro não entra. Um entra, e aí ele vai estimular através dessa maneira. Ele onda de calor também. tu falou, né? Eletromagnética, só que provoca a reação do calor, né? Ele dá por exemplo, ele é muito utilizado por dermatologistas para fazer aquelas pacientes que têm código de barra, quem tem estria, porque assim, eu não faço a parte de dermato, eu faço a parte de gineco, mas tem os dermatologistas que usam para estria, usam O mesmo aparelho. o mesmo aparelho. Que tamanho é esse aparelho? O aparelho, ele é uma estrutura assim, grande, tem 3... Cada base dele é mais ou menos esse tamanho. Exatamente, isso. Aí o que acontece? Ele é muito usado, essa ponteira, que é a ponteira da vulva, tá? Para rosto, estria, entendeu? Agora, não pode, por exemplo, para tratamento de melasma, porque o melasma, como ele é muito ativado pelo calor, e esse é um processo, ele pode piorar o processo. Essa Escova de dente que é. Isso, você viu que tem os pontinhos? Então, quando a gente está fazendo, ele não vai entrar na pele, na mucosa da vagina, ele vai entrar, no caso aqui da vulva, ele vai entrar na derme. Então, o que acontece? Ele vai furando. Ele entra, ele fura, né? E vai o calor local, a onda eletromagnética. Então, o que acontece? Quando ele sai, ele vem com um pedacinho de pele junto. Então, você passa a escovinha, entendeu? Então, são descartáveis. Aí você usa e depois joga fora. Então, isso é feito em toda essa região da vulva. Toda. Inclusive no canal do xixi, no clitóris, em cima do clitóris, que ele aumenta, mas não dói. Porque o que a gente faz? A gente anestesia a paciente, tá? Ela entra no consultório, é anestesiada, essa região vulvar toda. Depois de 20 minutos, mais ou menos, 30, ela volta aí, que a gente começa. Aí faz em toda a região vulvar, toda. Aí ela fica assim, com esses furinhos que você tá vendo, vai ficar os furinhos. Com 7 dias, isso já regenerou. Aí, com 30 dias, a gente faz a segunda, com 30 dias, a gente faz a terceira. Não é assim, vai marcando, não. E depois digamos assim, tu vai falar que a pessoa precisa de 8 sessões. Não é 8 sessões. Sempre são 3 sessões, e depois só uma por ano. Esse Olha aí, gente. Tanto vagina. Ela tá falando aqui
deu uma caída, voltou, já tem um tempinho, o pessoal estão voltando aqui pra olhar. Ela falou do Frax, né? Isso. Agora você entende. Isso, Frax. Frax é o aparelho, essa é uma ponteira, uma das ponteiras que ela usa. E essa ponteira, ela faz o quê? É como se fosse microagulhamento, Isso. mas ele é por ondas de calor, né? De alta frequência. Na realidade é Eletromagnética. estimulando justamente a formação de colágeno, né? Ela entra a agulhinha no tecido, mas assim, diferente dos comuns, do microagulhamento comum que a gente vê aí, que é o que esse aí? Ele não machuca de uma vez só, como eu falei, ele entra intercalado. Então, na hora que você dá o disparo, o tiro, né, do aparelho, ele entra as agulhas intercaladas. Então, na hora que eu dou, essas 64 agulhas, elas entram intercaladas. Uma entra, outra não entra, uma entra. Então, quando eu dou o segundo tiro, já no tecido de baixo, por exemplo, aí já vai alternar. Então, eu sempre vou ter uma pele correta aos furinhos, com uma pele que entrou e a outra íntegra, uma pele que isso faz com que a regeneração seja mais rápida, o dano na pele seja muito E é menor. local, então, tu coloca e fica local. Exatamente, entendi. entendeu? Como se fosse um Aí carimbo. Só voltando, em relação, são 3 sessões. Sim, Todo o tratamento seriam 3 Sim. sessões, depois uma vez por por ano. ano, isso. A vagina é diferente no que sentido? A vagina, ela não tem a sensibilidade de dor, então não é anestesiada a vagina. Então, a vagina, a gente faz sem anestésico, porque a paciente não sente dor. Eu não Entendeu? sabia, É nessa parede vaginal. Só é na vulva que a gente A sente, né? vulva. Tanto que pacientes, por exemplo, que vão fazer a vagina, geralmente eu faço no entrada, né? Justamente no introitozinho. Porque o que acontece? A indicação desse aparelho, principalmente para quem? O Frax vagina, né? Esse aí é mais pele, melhorar a questão daquele murchamento, é para isso. Esse aí é estético, Ativar. né? Agora, já o vaginal, que tu vai ver que a ponteira é diferente. Olha para onde vem os dentinhos, fica mais fácil de enxergarem. Olha, ele vem para fora. Por quê? Porque eu vou fazer na parede da vagina. Então, olha as ponteirinhas, o agulhinha já é para outra posição. Exatamente. Então, o que acontece na vagina? Aquelas pacientes que estão pós-parto, que não conseguem ter relação, porque o que acontece com a amamentação? Diminui muito o estrogênio da mulher, então ela fica seca, ela não tem vontade de ter relação porque dói, machuca, corta, fere. Então esse aparelho na vagina vai estimular o colágeno e ela vai lubrificar melhor. É uma paciente que não vai poder estar tomando estrogênio, porque se ela tomar estrogênio vai parar o leite. Entendeu? Segundo, paciente menopausa, paciente que realmente tem queda de estrogênio, paciente que teve câncer de mama, que não pode fazer reposição de hormônio, você entendeu? Paciente que fez uma braquiterapia na vagina por câncer de colo, que é aquela faz a radioterapia dentro da vagina, né, que a gente chama de braquiterapia, que tem uma atrofia muito intensa. Então, essas pacientes, logo depois que elas terminam a braque, a gente já entra logo com Frax para evitar essa atrofia, porque depois é mais difícil de tratar. Pacientes que fazem uso de anabolizantes da maneira errada, elas têm uma atrofia vaginal e um murchamento maior, como eu falei, devido à questão Fica seco. Exatamente. Então, essas pacientes começam, às vezes, a perder xixi, ou então aquelas pacientes que fazem muito crossfit, muito salto, muito jump. Então, eu sempre oriento meus pacientes, olha, deve fazer, mas deve fazer sempre com a mente no períneo. Eu comentei isso na outra live que eu fiz agora. O que acontece? Quando você está fazendo um exercício muscular, vê como tudo está englobado, né? Você está fazendo exercício muscular, você esquece que você tem um músculo do períneo. Então, eu vou carregar, sei lá, 20 quilos na minha coxa. Quando tu faz esse movimento e você não contrai a musculatura da bexiga, tu tá mandando a bexiga com tudo lá para baixo. Então, eu tenho muita paciente. Eu me matava no Entendeu? Né? Então, o que acontece?
A mulher acha que ela só vai ter bexiga baixa, vai perder xixi se ela tiver um parto normal. E não é verdade. Tem muita paciente que tem uma boa qualidade de exercício físico, tem uma boa qualidade muscular, mas ela perde xixi. Por quê? Porque quando ela está fazendo o treino dela, ela esquece de contrair o canal do xixi, né? Que eu sempre digo, aperta lá a vontade de fazer xixi, é como se estivesse querendo comprimir alguma coisa no bumbum. Exatamente, no bumbum lá, apertar bem. Por quê? Você não faz a pressão nessa musculatura pélvica. Agora, doutora, então quer dizer que a parte do procedimento todinho tem que estudar caso por caso, não vamos dizer assim, esse procedimento porque você tem que ver, olha, como eu estou te falando, grande procura do Frax no consultório hoje ainda é a questão funcional, que são os pacientes que têm dificuldade de ter relação sexual, que machuca, que fere, tem paciente que muito, porque o que acontece? Essa questão da atrofia vaginal, vulvo-vaginal é muito grande. Tu estás entendendo? O que aconteceu? As pacientes sempre tiveram muito medo da reposição hormonal. Então, tem muito paciente de 55, 60 anos, 70 e que está muito bem conservada, a vida sexual ativa, entendeu? E não fez reposição hormonal porque tinha medo do câncer, porque a vizinha dizia que não podia, a outra dizia, tu tá entendendo? E o que aconteceu? Não tem jeito. Se a gente perde nosso estrogênio, a gente tem um envelhecimento. Não tem jeito. O estrogênio é fundamental para a mulher. Então, essas mulheres estão com vida ativa. Só que o que acontece? Na hora que elas vão ter relações, não tem a lubrificação, não daquele creme machuca. Que a Lizzie trouxe aqui? Ela trouxe um lubrificante, foi. Hidratante, na verdade. Era o hidratante lubrificante do canal vaginal. Não é só para antes da relação, é para o tratamento. Então, esses lubrificantes está se usando muito lubrificantes à base do ácido hialurônico. Tinha também. Exatamente. Para quê? Para estimular essa melhora na lubrificação. Só que o que acontece? É um processo mais lento. Então, por exemplo, eu tenho muita paciente que tem esse ressecamento e diz, ai doutora, eu não aguento estar usando creme 2, 3 vezes na semana para essa secura. Então, o aparelho é para isso, porque você vai, como eu estou dizendo, produzir o estímulo de colágeno através, exatamente. Então, na hora que a gente faz o procedimento, naquele momento, eu já aplico a medicação ali, normalmente, ou a base de um hidratante, um ácido hialurônico, ou quando ela pode, o estrogênio mesmo, local, porque eu estou com o pertuito aberto, eu entrei ali naquele tecido, então o remédio vai agir melhor, entendeu? Entendi. Então, até agora, graças a Deus, eu fico muito feliz. Olha, eu vou dizer sinceramente para vocês, quando eu fiz o curso, eu não vi, eu vou fazer porque eu vou ganhar mais dinheiro, eu não tenho isso comigo. Eu fiz assim, principalmente por causa, quando eu cheguei lá, eu comentei disso, eu quero fazer porque eu vejo o sofrimento de uma mulher que fica, coitada, fugindo do marido, com medo de ter relação, que vai doer, vai machucar, vai cortar. Tu tá entendendo? Que era para ser prazerosa. Exatamente. Então, quando eu escutei a primeira vez uma paciente me mandar uma mensagem de dizer tinha anos que eu não tinha uma relação boa com meu marido, poxa, para mim, eu disse, olha, para mim eu me senti, sabe, realizada como médica, porque eu acho que é isso. Eu estou falando sincero para vocês. De uma pessoa dizer para mim, eu estou melhor 200%, eu fiquei assim, sabe, eu fico muito feliz quando a gente vê que você está mudando uma vida. Então, uma mulher, hoje em dia, tem muitas situações de menopausa precoce e tudo mais, então há esse ressecamento muito assim, pior, mais agravado porque numa idade mais jovem, né? Então a gente vai ver que as consequências são maiores. Então, é outra coisa que foi legal você falar, porque há uma confusão muito grande, que até a história da trompa, né? Que também pensa que tirou a trompa. O que acontece? O nosso órgão, nós temos o útero, nós temos a nossa trompa e nós temos o nosso ovário. O nosso ovário, que é o nosso órgão hormonal, é ele que produz
a testosterona, ele que produz o estrogênio, ele que produz a progesterona, entendeu? Então, ele é o nosso órgão hormonal. Então, quando eu retiro o meu útero, eu apenas paro de menstruar. O útero só tem uma finalidade, filho. Ele é incubadora. Ele só tem essa função. Então, se Tem doença, né? só isso, só isso. Então, se eu retiro o meu útero, eu tenho 40 anos de idade, doso meus hormônios, faço ultrassom, meus ovários estão perfeitos, mas o meu útero está cheio de mioma, o problema é meu útero. Eu retirando o meu útero, eu vou só parar de menstruar. Mas se eu tenho 40, teoricamente, até os 47, 50 anos, dependendo da minha fertilidade, da minha função ovariana, eu vou estar normal. Eu vou sentir a dor na mama no período que eu iria menstruar, eu vou sentir irritabilidade, TPM se eu sentia, eu vou sentir tudo. Eu só não vou menstruar. Então quer dizer que quando eu vou tirar meu útero, eu não vou engordar, como todo mundo diz assim, se tu tirar meu útero, eu vou engordar. É um erro. Agora, infelizmente, o que eu vejo muito, os pacientes entram com mioma e saem sem nada, ou seja, tiram o útero, tiram trompa e tiram o ovário. Então, quando a gente tira o útero, a gente já tira a trompa junto, porque a trompa também, ela só faz parte do quê? De ajudar a engravidar. Então, a gente retira, porque observa-se, quando deixa a trompa, às vezes pode ter acúmulo de líquido nessa trompa, tem trabalhos com risco maior de câncer de ovário para quando a gente deixa a trompa, que retirou o útero, né? Então, o que a gente retira? Útero e trompa. E a gente deixa o quê? O órgão hormonal daquela mulher. Então, ela só vai entrar em menopausa quando este ovário parar o funcionamento dele, entendeu? Mas, se essa mulher, aos 40 anos, entra num centro cirúrgico e ela retira o útero, retira os ovários, eu castrei essa mulher. Ela vai sair de lá zerada. De remédio, Acabou. de reposição. Acabou. Dizem que a mulher Entendeu? tá louca. Entendeu? Acabou. Porque, imagina, ela entrou com um pico de estrogênio lá em cima e ela saiu zerada. No outro dia ela vai começar a ter calor, ressecar a vagina, passar mal. Então, ou seja, eu sempre digo, se os ovários estão perfeitos, não tem que tirar o ovário. O ovário é o órgão hormonal. Essa mulher vai ficar com ele até quando ele parar de funcionar. Tem situações que, às vezes, a mulher, aos 40 anos, retira um útero, 2 anos depois, com 42, 43, para de funcionar. A gente não sabe se é a própria manipulação cirúrgica, alguma coisa, mas aconteceu porque ele quis. Não foi uma iatrogenia, ou seja, não foi nós que provocamos a retirada de um órgão normal. E não deu esse choque. Não logo, tem esse né, choque, da mulher. entendeu? Então, se tirar o ovário, aí sim, ela fica sem desejo, ela vai engordar por causa da questão da menopausa, ela vai começar a ter ondas de calor, todos aqueles sintomas de falta do hormônio. Existe né, do muito ovário. ainda menopausa assim, precoce. Sim, principalmente como eu estou falando para ti, a cirúrgica, entendeu? Principalmente, A cirúrgica. Principalmente a cirúrgica, porque aquilo que eu estou te falando, há essa falsa ideia que, já que eu estou ali, vamos tirar tudo. Então, eu brigo muito, é uma coisa que desde que eu estou aqui 18 anos, viu? E eu brigo com isso, porque eu digo, não pode tirar o ovário. Eu digo, meus pacientes, não pode tirar. O ovário é seu órgão hormonal. Se você o retirar, você vai começar um processo de envelhecimento. Como diz, a pepeca lá vai virar mais cedo aquilo ali, vai desabar mais cedo pela falta do hormônio feminino. Então, quanto mais tempo nós tivermos a produção dos nossos ovários, os hormônios produzidos por ele, ótimo, melhor que não vai tomar reposição. E doutora, aqui a gente consegue falar sobre valores ou não? Então, porque como eu estou te falando, depende, não tem assim um pacote, né? Depende muito do que a paciente vai fazer, entendeu? Mas, normalmente, qual é a média de valor, por exemplo, de um tratamento de Fraxi? Ele gira em torno, tratamentos, 3 sessões, gira em torno de uma média de 2.400, 3, essa é a média, 3 sessões. Parcelado. Isso, não, entendeu? Então, quando a gente vai ver, ainda é muito mais barato do que os tratamentos estéticos de rosto. verdade, Muito só falar. mais. Sendo que, é o que eu digo, claro, é uma coisa nova, os pacientes ainda não conhecem, não procuram, mas assim, aquilo que eu estou te falando,
não é estético. Eu penso o seguinte, né? Uma coisa é você fazer um tratamento no rosto, eu vou fazer um preenchimento, não sei o quê, por exemplo, uma harmonização, dependendo do que tu vai fazer, tu vai gastar 20 mil, né? É um valor assim, dependendo de quantos de ácido hialurônico tu vai colocar, de quantos fios, não é verdade? A questão genital é um procedimento que eu não acho que seja caro, principalmente porque não é só estético, ele é funcional. Não adianta tu estar com o rosto lindo e maravilhoso e tu fugir do marido como, não é verdade? Porque tem medo de ter relação, porque vai rasgar, vai machucar, vai doer. Você está entendendo? Então é o que eu falo. Não é a questão estética, não é só melhorar, que está murchinho, ou aplicar o ácido hialurônico ali, entendeu? Não é só isso. Você vai ajudar essa mulher a ter uma relação melhor, entendeu? Entendi. E o que tu trouxe, mais pra trouxe lá o... Foi o implante para vocês implante. verem, né? Aqui a questão. E o aparelho. Deixa eu só voltar aqui. Voltou. Sim. E vamos lá, vamos finalizar nossa conversa. Vamos. Quanto tempo já tem? Já tem um bocado. Olha, são 10 para 10h30. Meu Deus! Vamos lá Uma finalizar. hora de gravação. Quanto, amor? Uma hora de gravação. Então vamos finalizar, que deu bastante, a gente vai atrás do papo. Ai, tem tipo, tanta né? coisa, muita tipo, paga, coisa. Só dela é isso. Mas você vai fazer Mas vai ser porque a gente chegou aqui pensando em falar só sobre Sobre a parte mas não adianta. É papo de mulher. É papo de mulher. Muita coisa e nem entramos, né? Tanto que por isso que eu não trouxe Eu os tô vídeos preocupada agora para trazer para com vocês você. verem. Não, porque a gente ficou, vamos falar das harmonizações, né? E aí eu não trouxe, mas tem tanta coisa. Tem os coletores menstruais que os pacientes adoram. Até Sim, trouxe sim, para isso é mostrar para novidade, vocês, né? Trouxe. Vocês querem ver? Vamos ver. É, bora ver, rapidinho. Vamos dar um. Não usa Eu já mais vou absorvente. Algo pra vocês entrarem no Instagram da doutora, que ela tá de vez em quando ela posta alguma coisinha, ela bora lá metralhar ela assim, por favor, faz vídeo pra gente. Olha, Olha são que os coletores, tá? Ou copinhos menstruais, entendeu? Legal. Então, isso eu acho assim uma Você sempre revolução, né? Então, o que acontece? O paciente coloca, quando inicia o ciclo, ela pode ficar de 8 a 10 horas com ele, dependendo dessa quantidade do fluxo. né? Isso. E aí, o que acontece? Aí, se porventura começar a ter escapes, aí vai ter que ter um período menor de tempo com ele. É tirar, ela vai colocar de novo. Qual é a vantagem? Esse é maior. Um copinho desse bem cuidado dura quase 10 anos. Então, você olha a economia de Meio ambiente. absorvente e tudo. Exatamente. Fecha assim, né? Tem várias dobras, várias. Aí você Ensina vai aí pra ver, gente, por favor. olha, tem a dobra. Isso aí você perde lá dentro, não? Ah, não pensei que é um buraco negro. Exatamente, a cara. vagina, ela tem, Buraco negro. olha, a vagina tem uma média de 7 centímetros, claro, ela distende para passar um bebê, mas ela tem 7, então não tem como você perder isso aqui lá Não, deixa eu te dentro. contar uma dele, vai, Ah. continua. Pode entrar aí, embora. Não tem, olha aqui a Não tem, pontinha, Rodrigo. tá? Rodrigo, pelo amor Não de tem, Deus. tranquilo. Não tem 7 centímetros a média, então não tem como fugir. Então tem várias dobras, tem a dobra que Gente, você eu faz amei assim, isso. tem a dobra que você faz esse movimento assim, ó. Faz tá? assim pra entrar Vai e entrar na depois... vagina. Aí só abre, solta. né? Aí você deixa, essa aqui pode cortar, por exemplo, se você não quiser deixar tão longo, tem os tracinhos que você corta um pouquinho essa bordinha, Olha, sabe? tá? Ó, viu? Aí você coloca lá dentro, tá? Sim. Aí deixa 1 centímetro mais para dentro da entrada da vagina para não ficar incomodando. Deu 8 horas de tempo, né? 10 horas, põe o dedinho na tira. maiores. O que é o mais importante, não tem odor. Porque o que faz ficar o cheiro ruim? A mulher começa a menstruar com absorvente, o contato do sangue com o ar que estimula a formação das bactérias, por isso que dá o cheiro ruim na menstruação. Ah, não é Isso o aqui. Oi, doutor Rony, continua aí com a gente que tá acabando. Então, como ele fica dentro da vagina, ele não tem contato com ar, quando você retira o sangue não tá com odor. Exceto se essa paciente tiver alguma bactéria, né? Pra tirar e o dedo E que aí aqui. dobra um pouquinho e puxa. Aí vai lá. Agora, pode ter relação com este aqui, o que vocês acham? Acho que não. Porque vai, pra ver. por isso que inventaram
ou que pode ter relação. Pelo amor de Deus, não fala no show, senão ele vai ganhar Eu amo tempo essas inteiro, novidades. E aí, Gente, eu amei isso. Você me Viu? fez essa voz com a Maria Paula desde sempre. olha, ó, o disco menstrual, Isso que eu pensei que fosse um DIU. tá? Eu pensei que o DIU fosse assim. Tem uma coisa parecida com isso chamado diafragma, Olha que aí. é para evitar, realmente é um método contraceptivo de barreira, em que você coloca dentro da vagina, tem relação depois de 12 horas ou 6 horas, você vai e retira. Eu vi Só no que, filme. então, só que É esse aqui diafragma. não serve como É só contraceptivo, ele é coletor só coletor menstrual. E parece Aí- minha camisinha Aí feminina, você né? dobra, introduz lá dentro, aí você tem que ir empurrando um pouquinho para a parte de baixo, tá? Então, quando você colocar na vagina, você faz uma pressão para baixo. Aí ele Sim. vai e se acomoda certo no colo, No colo. entendeu? Aí a Pra mesma tirar coisa, esse dedo 8 lá, horas, pode ter tira. relação. Aí beleza, ó. Não machuca lá Ixi. o mocinho, na boa, entendeu? Pode fazer menstruada. Fala, Pode, Lembra, limpinho, tudo beleza. Você tá vendo? Entendeu? Graças Eu amo o coletor. Tá. É vida. Virgem. Pode. Aí é que entra a situação. O que acontece com a virgem? Teoricamente pode, só que eu não indico. Por quê? Aquela membrana, imagina isso aqui, para você pegar a prática, para você introduzir, você que já tem vida sexual, não é tão confortável, porque a gente não está acostumada a se tocar, perceber. Então, uma garota que ainda não teve relação sexual, isso não vai rolar. Sensível Tá? ainda. Então você pode se machucar. Então eu não indico nem isso, nem o absorvente interno, que são aqueles de algodãozinho, né, que coloca, porque essa manipulação, no meu ponto de vista, para quem ainda não tem relação sexual, é mais complicado. Então eu realmente acho ruim. Eu acho que é mais para quem já tem relação. Isso que eu ia te falar. Rodrigo, olha pra mim, cara de pau. O Rodrigo, ele não tem noção nenhuma do que a gente faz dentro da parte ginecológica. Nada. Aí ele falou bem assim, eu vou fazer um vídeo pra colocar na internet. Raíssa vem ver, eu Ai, eu não cheguei a Eu cheguei. não dá pra te colocar, amor? Depois eu te mostro. Quero ver. Aí ele fez, gravou uma voz, ele colocou a voz dele, aí no computador ele inverteu, tenta aí. Ei, foi, amor. O Adriano disse, muito filho. Ainda não, o Adriano é o esposo dela. Eu não vi o vídeo. Ele não tem noção nenhuma. Pra ele, a harmonização ia quebrar tudinho pra moldar não sei o quê. Ele vai colocar. É muito engraçado. Mas enquanto ele coloca, que homem não tem noção nenhuma, né? Por exemplo, falando pra ele, Rodrigo, eu tô com cólica. Aí dentro o negócio cólica já nem existe. Ele fala assim mesmo. Cara de pau, deixa ele. Mano, tem gente que usa aquela fralda, né? Pós-parto. É verdade, é um absurdo isso. Então, essas situações que nós temos, né? O DIU de Mirena para sangrar menos, a questão dos pellets, são esses implantes, a questão também do implanon. Então, são situações que você pode reduzir a quantidade desse fluxo, porque a gente fica pensando, para que tem que menstruar tanto se você não tem intenção de uma gestação, né? Então, a partir do momento que você não quer, não tem por que menstruar tanto. A menstruação é um tecido que se preparou para uma gravidez que não vai acontecer, maquiada, entendeu? Estou evitando. Então, entendeu? Enquanto ele tá colocando lá, a gente quer que tu fale uma consulta inusitada. Durante a tua vida toda, tens assim uma... Tecido. De acontecido. Uma pergunta assim. Ou uma pergunta, uma pessoa que chegou lá com uma coisa tipo, inusitada, que tu ficou com aquilo na tua cabeça. Não, o que eu acho assim mais inusitado que acontece, tá? Nos dias atuais é marcarem consulta, assim, vem com a filha e diz, não, doutor, eu trouxe para saber se ela ainda é virgem. Isso já acontece muito e isso eu não posso fazer, entendeu? Isso legalmente a gente não pode. O que eu posso é o caso. Chegou uma menina, pode pegar, chegou uma moça que porventura tenha sofrido um abuso, esteja necessitando de um atendimento, está sangrando, enfim, eu vou atendê-la como médico. Mas uma situação que chega a mãe para trazer a filha, para me examinar e dizer se ela é virgem ou não, isso acontece muito, viu? Então, na hora eu devolvo o dinheiro,
a minha secretária já sabe, a gente orienta, olha, você quer fazer isso, aí você vai ter que ir lá no IML, conversar lá, explicar por que você quer, o que aconteceu, porque lá é o órgão, né, que eles vão, Sim. mas isso hoje em dia acontece, de a Já mãe chegou, querer... chegou alguém lá contigo e falou assim, doutora, tira o negócio dentro de mim que eu botei e não consegui tirar. Já aconteceu, sim, já aconteceu. Tu já foi? Já aconteceu, já. O paciente chega e estourou a camisinha, ficou pedaço de camisinha lá, Ou de então tem doce, colocava preservativo. alguma coisa. Não, isso o que eu já também. tirei mais é preservativo que escorrega e fica preso lá, elas não conseguem. Isso é comum, viu? Do preservativo às vezes o absorvente interno também, elas colocam, o fio entra e elas ficam... Porque é isso que eu digo, a nossa vagina, ela tem 7 centímetros, tá o colo aqui, não tem como ir para dentro do útero, mas já fica, ai meu Deus, vai para minha barriga, naquela situação. Então, é a paciência, a tranquilidade, colocar o dedo. Agora, o preservativo, ele é um pouquinho mais difícil, porque aquele plásticozinho, ele vai pro fundo. Então, tá aqui o colo, ainda mais aquelas pacientes E tem uma dobra lá, que né? tem o colo mais viradinho, elas vão pra lá. É assim, aí é nessa volta. Exatamente, aí eu tenho que colocar o espéculo, pegar uma pinçazinha para poder a gente realmente retirar, O entendeu? áudio vai funcionar aqui, amor? Ele tá tentando colocar. Eu não sei. Isso aqui é muito gostosinho. É muito prático essas coisas. Então, essa situação assim, que eu acho que nos dias atuais ainda tem essa situação da mãe Esse aqui querer, eu sei né? que a gente consegue encontrar no... Sim, Na internet, eu vejo. Não, aqui na farmácia. eu vi. gosto muito. Esse aqui Agora, é da esse aqui não tinha Fleurit. É uma marca. Que essa aqui eu gosto, acho que é legal. Tem muita coisa. Eu Olha, acho esse aqui muito enriquecido. isso aqui... Assim, dá pra poder ficar durinho assim, né? Isso aqui é o esterilizador para quem tem micro-ondas. Você Olha, legal. coloca água e coloca 1 minuto. Quem não tem isso aqui tem que comprar uma panelinha esmaltada, não pode ser outro tipo, senão você vai danificar, sabe? Uma panelinha pequenininha esmaltada, aí você coloca, deixa a água fervendo lá, coloca 5 minutinhos e tira. Aí se você depois tira, enxuga e guarda, e dependendo do que tiver o cuidado, vai durar Valores, mais ou muito. menos. Esse daqui. Olha, esse kit aqui, se eu não estou enganada, São foi 2. 120 que veio esses 2 e mais esse. Ele veio mais esse. foi. Legal. Eu comprei. Se eu não estou enganada, foi 120 Muito pela barato, internet. porque um desse é quase 80. Não. Entra no site da Fleurit. Ali no Eu comprei porque justamente para mostrar para as pacientes no consultório. Então eu Legal. achei, entendeu? Então lá tem. Olha aí, gente, Fleurit. Tem vários, Olha. né? Mas essa aqui é o que Até eu a menina, comprei. até a menina do Sexy Shop que tava aqui com a gente, ela tem lá pra vender. Tá vendo? Esse Então pronto, ó. Ela falou que ela esqueceu de trazer. Ó. Eu já vi na loja dela. É muito prático. Imagina, só de pensar que não tem... Tem pacientes que tem muita irritação, absorvente, fica... Nem Tá se entendendo? coça todo. E falando lá em relação à mãe que leva a filha, a mamãe ela me fez uma vergonha valendo. Eu falo logo na cara dela. Não, o que a Gente, tua mãe não fez Eu ainda. fui contar pra ela, mãe, eu sou mais virgem, não sei o quê, mas eu preciso que a senhora me leve pra tomar remédio. Mas você não tá vendo aqui. Ela me levou lá no final do André, Deus o tenha. Ela chegou lá com o André. André é o seguinte, mano, morri. A mamãe é terrível. Olha, André, é o seguinte, essa pequena vida de fazer as coisas só dá pra mim. Engraçado, ela não sabe vir sozinha aqui contigo. Ela falou assim mesmo pra ele. Aplica o remédio nessa pequena e depois eu levo ela aos depois. Assim, que a homem ela com muito medo. Não, o que eu sempre oriento, eu acho assim, eu converso muito com as mães quando vêm, trazer normal, né? Doutora, porque ela está começando a namorar, já outra situação, né? Uhum. E eu sempre digo, a gente como mãe tem que orientar, a gente não pode colocar numa redoma, hoje em dia a televisão está aí, elas estão vendo tudo. Internet. Né? Então nós temos que, claro, a gente não tem que estimular, mas também a gente não tem que fechar os olhos. Eu sempre digo, tem que orientar,
observar se realmente está acontecendo. É mais fácil realmente levar no ginecologista, indicar uma medicação, orientar as doenças, porque eu sempre digo, não é tomar o remédio, é usar o preservativo para evitar as doenças, não é? Então, mas a gente tem que estar junto dos filhos, porque se você vira a cara e finge que não está acontecendo, tu vai assumir depois tratamento de lesões de verruga, uma gestação antes, né, do período que seria o ideal, e o medo, né? Uma doença. Exatamente. Então é melhor você estar junto. Ó, tá aqui o vídeo do vamos ver o vamos vídeo. ouvir. Vai lá. Obrigada. Ele fechou. Vai. Às vezes parece que falta algo para completar minha vida. Não consegui saber o que é que falta. Eu acho que eu vou procurar a doutora Gabriela para ver se ela consegue me ajudar. Eu não consegui descobrir, mas eu sinto que falta alguma coisa em mim. Eu preciso da sua ajuda. Deixe comigo, querida. Tudo dará certo. É importante você saber que você já é linda. Você só vai sair daqui mais confiante para viver a sua vida. E caso ficará com inveja da minha obra de arte. Querida, eu tenho certeza que agora o seu vazio será preenchido. Ai, meu Deus. Olha, não, ele só não finalizou quando deixou muito Não, ele colocou lá no grupo. Eu não finalizei porque a Raíssa não deixou. Então, dizer, a doutora Gabriela vai ficar com ódio, porque primeiro tu vai falar que ela vai martelar tudo em Não, é tudo muito. Você viu o quanto que é delicado? Sim, Quer dizer, deixar o grande lábio mais cheinho, o pequeno lábio no tamanho direitinho, tirar umas imperfeições, uma área mais escura. Outra coisa, o clareamento da entrepernas, que também faz parte da harmonização. Paciente que tem essa região mais escura, uma coisa que a gente nem entrou, e também tudo. Aí você faz o tratamento, você passa as medicações também para paciente usar na casa para ajudar no clareamento. Legal. Então, é como eu estou dizendo, é tudo muito delicado. Tudo isso, né? Parte da dermato que entra Essa parte da gineco, sim. Essa parte de pele dessa região, lesões, às vezes, a região perianal. Então, toda essa parte aí, ela engloba. Então, é tudo muito delicado, entendeu? É tudo, como eu estou te falando, antigamente, quando você fazia essas cirurgias de redução de pequenos lábios, nossa, a gente dava pontos em chuleio, que ficava depois um pós, né, não tão estético. Hoje em dia, como eu estou dizendo, é tudo com cirurgia delicada. A agulha que é conectada ao aparelho para fazer a cirurgia da redução dos pequenos lábios, o tamanho dela é como se fosse um fiozinho assim de cabelo. É difícil até você. Não tira os pontos. Não, Ele ele nem tem ponto. Ele absorve, né? Ele, na hora que você corta, ele já aproxima as bordas. Tem dependendo do tamanho, ele mesmo já tipo coloca. Você não dá nem ponto, você só passa, entendeu? E ele já vai aproximando as bordas. Então é muito delicado. É tudo muito delicado. Tem muito prazer em fazer isso mesmo, porque mexer com a pepeca dos outros. Né? Mexer com a pepeca dos outros. Se tu não gostar realmente de fazer, mano. Não, Eu gosto da pepeca, não. Eu gosto da parte cirúrgica. Ei, amor! Desculpe que eu sou sapatão, não sou. Eu gosto da área cirúrgica. Aí é engraçado, né? Como a gente gosta, né? É muito diferente. Eu tenho salão, eu gosto de trabalhar com Pelo, mas também eu gosto com área cirúrgica. Sim. Eu gosto da gente de ver o sangue, mentira, sacanagem, eu gosto daquilo. Então, muito obrigada, doutora Gabriela. Olha, Amei tudo. Muito prazeroso ouvir. Muita gente entrou, viu que era muita conversa, saiu, voltou, aí quando vê, volta de novo. Mas vai dar tudo salvo no YouTube daqui a pouco. A gente vai tentar já encaminhar o link para vocês, para caso queiram encaminhar para alguém. Olha, falando de um assunto bem bacana. Muito legal. Aí encaminha para os clientes. Até para rever depois os detalhes. A gente vai pegar alguns cortes também, vamos postar, vai ficar bem bacana. Legal. Para mostrar pro pessoal que não foi apenas uma conversa, mas sim foi um ensinamento, né, que mandou pra gente. O contato era bom deixar também, né? Do consultório.
Sim, o conta é só entrando no Instagram dela, tem lá tudo direitinho no Instagram da doutora. Quem não conhece que já vai ter tuba daqui, tá vendo? De fora, tu não é daqui, cara de pau. Ela vai sempre estar lá falando, voltou, né? Tá dando uma ativada no Instagram dela. A gente quer agradecer também os nossos Patrocinadores oficiais aqui. Hoje está com a gente o Milburg, que trouxe aí a inovação dele aí, lançamento, que é o X-Salada, uma coisa mais natural. muito Milburg. Continue que a gente vai ter gostou bastante. Da nossa amiga Najara, NS Personalize. Olha só que ela fez biblioteca. A doutora tá levando a dela. A gente ama o trabalho da Najara, tá? Quem quiser, só perguntar pra gente. Que a gente encaminha a estampa também, várias outras coisas, né? A Jaque não levou, ela esqueceu, ela falou, deixa aqui em casa. A Jaque tem 1000 canecas da Najara. Não tem a nossa, mas deixa ela. E boné do patrão, doce amarelo, salão senhorita, tá? Querendo em contato. E quem quiser também patrocinar aqui no nosso podcast, entre em contato com o pessoal aqui da equipe. Eles vão estar te repassando como funciona. E doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Ela foi incrível, porque eu falei, eu quero ser, mãe. Não, fiquei super feliz, eu adoro. Eu gosto muito de conversar com as coisas que eu trabalho, né? E orientar. Tem muita paciente que tem vergonha de perguntar, né? Sim. E dizer que é natural, tem que perguntar mesmo, faz parte. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição. O que vocês quiserem da minha área, estou à disposição. Se tiver um Obrigada. assunto diferentão lá, pode entrar em contato com a gente. Com certeza. Ótimo. Tá bom? Combinado. obrigada, doutora. Obrigada, Até a meus próxima. amores. Obrigada. Agradece, amiga. Já agradeci. Já. Obrigada, até mais. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada por estar aqui com a gente. Até a próxima.